histórico e cultural é muito importante. Quando a gente estuda um contexto, a gente está buscando ali o pano de fundo para dar o significado das palavras e frases de um texto bíblico. Além disso, quando a gente estuda o contexto histórico-cultural e na pregação fazemos explicação desses contextos, aqueles que estão a nos ouvir, eles terão mais facilidade em entender o que o texto da Bíblia diz, o que a Bíblia diz e a vida deles. Porque eles compreenderão todo o pano de fundo, se colocarão no lugar daqueles que estão escrevendo ou ouvindo ou recebendo as palavras e saberão como então se relacionar com aquele estudo. Então é muito importante isso. E se você não fizer isso, o que é que pode acontecer? Acontece um erro muito comum, você já deve ter visto, pregadores que quando vão pregar a palavra de Deus, eles simplesmente anulam o contexto histórico, ou seja, eles não levam em consideração aquilo que os primeiros ouvintes e escritores eles tinham em mente na sua vivência, na sua cultura, nos seus valores e acabam lançando no termo ou no texto bíblico o significado que eles desejam. Inclusive, é uma frase muito comum de se ouvir aí, que você já deve ter ouvido, que diz o seguinte, que um texto fora do seu contexto é base para um pretexto ou uma heresia, você dizer aquilo que você previamente queria que o texto dissesse. Então a gente não pode cair nesse erro. Então vamos lá, eu vou aqui mostrar para você 3 passos que nós precisamos dar na hora de fazer a análise do contexto histórico-cultural de uma passagem bíblica. O primeiro passo é o seguinte: faça um estudo acerca da origem da palavra. Esse estudo é chamado de estudo etimológico. É quando nós estudamos lá a palavra, lá no original, onde ela surgiu, na origem dela, e o primeiro uso dela tem um significado. A gente normalmente vê isso na literatura, lá entre os gregos, por exemplo, ou entre o povo hebreu, no caso do hebraico. E aí você vai percebendo no estudo etimológico como essa palavra vai se desenvolvendo e ganhando sentidos no decorrer da história. O desenvolvimento dessa palavra no decorrer da história, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar o entendimento que os grupos na linha da história tinham em relação àquela palavra. Então, isso é muito importante porque quando você chega no contexto do Novo Testamento, você sabe as várias possibilidades que aquele termo poderia ser usado lá no contexto do Novo Testamento. Vou dar aqui um exemplo para você. A palavra sal, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim o texto: vocês são o sal da terra. Então, quando Jesus falou essas palavras aos seus discípulos, ele tinha um entendimento de sal, né? Mateus tinha um entendimento de sal e os escritores tinham um entendimento de sal. Agora, qual era esse entendimento? Será que sal aí diz respeito, né, a um tempero que se usa na comida, né? Então, será que essa é uma tradução correta? Essa é uma interpretação correta? Quem vai dar essa interpretação, se ela está correta ou não, é exatamente o contexto histórico, que vai lhe ajudar, não só ele, mas ele vai lhe ajudar muito a dar o significado correto dessa palavra. Então, a primeira coisa a ser feita é o quê? Fazer o estudo da origem da palavra, que é o estudo etimológico. Segundo passo, perceba como a comunidade fez uso do termo e que valores esse termo traz para os ouvintes. Então, quando você está buscando os valores que uma comunidade teve, que um grupo teve, ou que uma pessoa teve, então você está buscando o quê? A cultura daquela pessoa. Como aquela pessoa compreendia então aquilo ali. Qual o valor que ela dava àquele aspecto. Então, no contexto do sal, como é que era visto o sal? Será que o sal servia apenas para salgar ou tinha outras funções? Dentro da comunidade, será que o sal servia de moeda de troca? Então, essas informações elas vão ajudar você a dar um significado, né, do texto, fazer a interpretação correta do termo lá que você está estudando. Um detalhe aqui importante: a gente não faz aí um estudo etimológico de todas as palavras. Há algumas palavras que elas são visivelmente mais importantes do que outras. Nesse caso aqui, quando Jesus diz vocês são o sal da terra, a gente precisa entender aí o que é sal, a gente precisa entender o que é terra. Mas quando Jesus diz vocês, né, ele está ali se dirigindo a um grupo, aí fica claro, não precisa a gente fazer um estudo etimológico da palavra vocês. Basta perceber essas palavras aí, sal, terra, e buscar o significado dessas palavras. Então, perceba qual o significado que a comunidade dava, ou os valores que a comunidade dava àquele termo que foi usado no texto bíblico. Terceiro passo: crie uma ponte entre as explicações históricas do termo ou da frase e a vida dos seus ouvintes. A coisa mais chata é você ouvir alguém falando
de algo de 2000 anos atrás que não tem relação alguma com a sua vida. Isso é muito chato e você precisa ter muito cuidado na hora de fazer a sua exposição e fazer essas análises históricas. Procure sempre estar fazendo, a análise e relacionando, criando uma ponte entre aquilo que é dito, aquele princípio que é dito e a vida das pessoas em nossos dias. Uma coisa muito interessante é que à medida que você vai explicando e vai relacionando, ou até comparando coisas que aconteceram há 2000 anos atrás com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, as pessoas automaticamente elas vão dando significado e vão entendendo o que o texto bíblico diz a elas e a vida delas. Então, você precisa ter esse cuidado, busque ser um criador de pontes e não um criador de abismos. Além disso, tome cuidado na hora de fazer a explicação. Não se prolongue muito nas suas explicações históricas numa pregação expositiva, porque se você se prolongar demais, você pode deixar as pessoas distantes do propósito que o texto bíblico e que a sua pregação deve ter. Então, seja objetivo e mostre aquilo que é relevante para o entendimento da passagem e do tema que você está pregando sobre ele. Portanto, explique o significado do texto bíblico dentro do seu contexto histórico e cultural. Isso vai facilitar muito os seus ouvintes a amarem, a se apaixonarem cada vez mais por aquilo que a Bíblia tem a dizer. E aí, tome cuidado para não se estender muito na hora da sua pregação, seja objetivo e transmita aquilo que Deus deseja que você transmita com fidelidade, fazendo esse estudo,